Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, 7 de julho. Começa aqui agora mais um Desenve Notícias, serviço que diariamente eu, Fausto Oliveira, trago aqui para você com comentários a respeito de assuntos econômicos. Não sem antes, claro, porque nós estamos em semana de lançamento da nossa leitura guiada, a nova leitura guiada da RIB sobre o livro 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Pois é, você acha que você sabe tudo sobre o capitalismo? O Ha Jung-chang, grande economista coreano, mostra que não, porque não é um problema nenhum, não é culpa sua. Tem muita coisa que está oculta na história contemporânea do capitalismo. Esse livro é uma grande denúncia, uma grande exposição de tudo aquilo que o capitalismo tem de mais depravado, mais deformado na sua forma atual. Financiarização, concentração de interesses nos acionistas e CEOs de empresas, entre várias outras coisas que, uma vez conhecidas, explicam por que é que você vive num mundo de tanta desigualdade, vive num mundo de tantos problemas econômicos aparentemente sem solução. Pois bem, essa leitura guiada é uma maneira de facilitar o seu entendimento. Você não precisa mais ler o livro inteiro, embora eu recomende que você faça isso, leia o livro. Mas ler o livro demanda tempo. Muitas vezes você pode não estar com esse tempo, você pode estar sem tempo. Então, a leitura guiada, você vai se inscrever nela no link aqui na descrição, serve exatamente para você que está sem tempo poder ver e rever ou ouvir muitas vezes também, quanto quiser, por 2 anos você pode ter acesso a uma síntese interpretativa do livro. E aí você vai poder ter todo o conteúdo do livro de maneira resumida por mim, de maneira que você vai poder sentir que leu o livro. Então é uma ideia bacana para espalhar conhecimento pela sociedade brasileira a respeito de temas do desenvolvimento. Temas esses que são agora abordados nesse Desenve Notícias de hoje de uma maneira um pouco indignada. Eu fiquei muito indignado de ler a notícia que eu vou comentar aqui agora. O site Poder 360 do Fernando Rodrigues é um cara veterano, tá? Eu sei que algumas pessoas falam mal dele, mas é um jornalista muito veterano do Brasil, é um camarada que tem sua história. Eles fizeram um trabalho de compilação de dados sobre a Lava Jato, que fez 6 anos, aí eu nem sabia, aliás, 5 anos, ontem, né? 6 de julho de 2021. Parece que nessa data, há 5 anos atrás, o Emílio Odebrecht teria admitido, né, que a empresa dele teria praticado aquelas corrupções, etc, etc. Pois bem, eles cataram um montão de informações a respeito dos resultados das empresas investigadas nos últimos anos. Ou seja, o quanto dinheiro elas fizeram e o quanto dinheiro deixaram de fazer de acordo com o que vinham fazendo antes. Então veja só, eles compararam qual era o ritmo de geração de riqueza das empresas que vieram a ser afetadas pela Lava Jato, tá? Chegaram a uma realidade, porque todos esses documentos eram públicos, os balanços são públicos, são empresas todas muito grandes, algumas tinham capital aberto, outras não, mas todas eram muito grandes. Então, assim, você acaba tendo que publicar, de alguma maneira, os faturamentos, não é verdade? Todos os dados os macrodados das empresas. Então, eles pegaram esses dados até a Lava Jato e compararam com o que poderia ter sido feito se o ritmo de atividade econômica delas não tivesse sido fortemente interrompido pela Lava Jato. Tá? Então esse é o raciocínio do que eles apresentam aqui. E aí, estimando-se o que as empresas deveriam ter produzido de riqueza, a partir do momento em que a Lava Jato começa e não produziram, meus amigos, simplesmente chegamos a uma perda de receita de 563 bilhões de reais, tá bom? Do início da Lava Jato, ali por 2014, né? Até 2020. 563 bilhões de reais dá só um pouco menos que 10% do PIB brasileiro, que é de 7 trilhões. Veja, uma única operação policial e jurídica resultou em um sacrifício, pelo qual todos nós estamos pagando até esse momento, de em torno aí, vou chutar, tá? Por favor, não me cobrem a exatidão do número, não fiz a conta. Diz uns 7% do PIB brasileiro. Simultaneamente, porque claro, né, desgraça pouca é bobagem, nunca vem sozinha, né? O governo federal da época ainda começou a desajustar a economia e ainda veio uma recessão junto. Ou seja, virou esse inferno que está aí. Agora,
essa conta mostra que a recessão brasileira não teria sido o que foi se não fosse pela Lava Jato. E mais, já teríamos nos recuperado, por quê? Porque essas empresas que hoje são praticamente inoperantes teriam continuado a operar. Então vamos a alguns números. Segundo o levantamento aqui do Poder 360, a Odebrecht deixou de gerar 272 bilhões de reais nesses anos, entre ali o início da Lava Jato e 2020. A própria Petrobras, 148 bilhões. Aí vou por ordem as empresas menores que foram atingidas e o quanto elas teriam deixado de gerar em receita, em riqueza, né, desde então. UTC, 23 bilhões, Andrade Gutierrez, 22, Galvão Engenharia, 20, Camargo Corrêa, 19, Mendes Júnior, 19, Queiroz Galvão, 14, OAS, 13, Carioca Engenharia, 8, Nova Engevix, 4 e Tequinte Engenharia, 1 bilhão. Enquanto isso, o Ministério Público Federal informa, e isso aí é oficial, já tive outras fontes que me confirmaram isso, que o montante de dinheiro recuperado pela Lava Jato teria sido 6,6 bilhões de reais. Então nós estamos falando de uma riqueza que não se gerou da ordem estimada, eu sei, mas eu super acredito, pelo menos assim, na faixa de valor da estimativa. Porque eu conheço os valores da engenharia pesada, conheço os valores dos serviços de engenharia pesada da infraestrutura. Esse conjunto, esse complexo industrial e de serviços teria deixado de gerar 563 bilhões de reais em 5 anos. Mas o MPF bate no peito para dizer que recuperou 6,6 bilhões de reais. Tudo bem. Se nós estamos corretos em aceitar que 563 bilhões de reais deixaram de ser gerados, tá? Por causa da Lava Jato, diz o Poder 360 que em impostos deixaram de ser arrecadados 41,3 bilhões de reais. E com relação à mão de obra? Porque você sabe que a infraestrutura pesada, serviços de engenharia e tudo mais é intensivo tanto em capital quanto em mão de obra. E é por isso que tem altíssimo multiplicador. Cada investimento feito em infraestrutura se multiplica muitas vezes por causa disso, porque ele é tão intensivo tanto em capital quanto em mão de obra. Segundo o Poder 360, vamos lá, 206.600 empregos deixaram de ser criados nesses anos, em função do fato de que essas empresas foram diminuídas a quase nada. Na Odebrecht teriam sido 118.600 empregos, na Petrobras 29 mil empregos, na OAS 22.400 empregos, na UTC 17.700 empregos, na Queiroz Galvão 12.400 empregos, na Andrade Gutierrez 3.000 empregos, na Carioca Engenharia 2.700 empregos e na Camargo Corrêa 800 empregos. Isso aí é o que eles deduzem a partir do levantamento que fizeram. Todos os links estarão aqui embaixo, está no comentário fixado, para você poder ler. É um site aberto, não tem paywall, então pode ler à vontade. Bom, sinceramente, a minha opinião sobre a Operação Lava Jato sempre foi ruim. Sempre foi ruim. O que eu acho que eu ainda posso contribuir um pouco em relação a esse debate é fazer uma comparação, porque vendeu-se para o Brasil a ideia de que a Lava Jato era alguma coisa nova, né? De que nunca tinha havido no mundo alguma coisa semelhante à Lava Jato. E o povo brasileiro, desinformado que acreditou. Acreditou, né? Eu me lembro sempre do Francisco Milani com aquele personagem Ele acreditou! Era sempre uma pessoa que acreditava em alguma coisa absolutamente estúpida. Uma coisa inacreditável. E ele dizia, ele acreditou! E é isso. Eu conjuro aqui o Francisco Milani para falar para o Brasil acreditou! Pois é. A sociedade acreditou que a Lava Jato era alguma coisa de novidade. Vejam, eu estou querendo dizer aqui o seguinte. Primeiro, não há setor de engenharia pesada, serviço de infraestrutura, isso que a Odebrecht fazia, que a Camargo Corrêa fazia, Andrade Gutierrez fazia, não há neste planeta nenhum país que tenha este setor imune à corrupção. Não há. Simplesmente porque é da natureza desta atividade econômica a imprevisibilidade orçamentária e a contratação pública. São dois fatos intrinsecamente associados à própria natureza da atividade.
A contratação é pública. Por quê? Porque envolve sempre um investimento muito vultoso, com um benefício que se espalha por décadas. Difícil de você fazer um cálculo de margem de lucro decente que atraia 100% de capital privado. Por isso que o capital privado, quando entra em concessão, entra com o negócio já meio feito. Então veja, a imprevisibilidade orçamentária, sabe lá o que é você pegar um território que não é nada e transformar numa cidade, transformar numa rodovia, transformar numa hidrelétrica, transformar num aeroporto, etc, etc, etc. Você faz um orçamento de acordo com projetos executivos ali, o mais precisos possíveis, mas enquanto você não furar a terra, enquanto você não perfurar, enquanto você não explodir, enquanto você não carregar tudo, enquanto você não entender exatamente como é que vai ser aquilo, não há previsibilidade orçamentária possível na exatidão. Existem estimativas. A revisão contratual é regra nessa atividade. E aí vendeu-se para o Brasil que toda revisão contratual é corrupção. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que estampam a capinha desse vídeo, venderam isso. Né? E é claro que houve corrupção. E é claro que há corrupção quase sempre nessa atividade. É verdade. E aí? Eu sou a favor disso? Não. Sou nada favorável a isso. Acho isso muito problemático? Acho. Compartilho da indignação? Compartilho. E qual é a diferença, então? A diferença é a seguinte, sabe como o resto do mundo trata esses casos? Vão pesquisar como a Espanha, e por que eu estou falando da Espanha? Como a Espanha trata isso. Vão pesquisar El Mundo, El País, né? Os jornais espanhóis estão cheios de notícia disso. Por que eu falo da Espanha? Pelo seguinte, meus amigos, a Espanha hoje é um país desenvolvido, tá? Entre outras razões, porque usou a sua expertise, o seu capital de conhecimento acumulado na engenharia civil para formar grandes empresas exatamente idênticas àquilo que são a Odebrecht, ou que era, pelo menos, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Camargo Corrêa, a Mendes Júnior, etc, etc, etc. Quais são elas? Ferrovial, FCC, Construções, vamos lá, a Bengoa, Iberdrola, da parte de energia. Tem várias delas. Várias. São muitas. O que essas empresas fazem? Depois de construir toda a Espanha em contratação pública, partiram para construir a América Latina. Elas exportam serviços de construção e engenharia para a América Latina principalmente e no resto do mundo também. A obra da construção da terceira eclusa do Canal do Panamá, que foi um mega de um escândalo, provavelmente no Brasil ninguém ouviu falar disso, mas como eu morava em país da América Hispânica nessa época, eu conheço a história com detalhes. A obra foi vencida por um consórcio de uma empresa espanhola com uma empresa italiana. E simplesmente, eles apresentaram uma fatura de sobrepreço de US$ 1 bilhão. E aí deu a arbitragem, que significa o contratante, que era a autoridade do Canal do Panamá, que é público, não quis pagar, foram para a arbitragem internacional. Acabaram fazendo um acordo. Nem era apenas a ACP, a Autoridade do Canal do Panamá, completamente correta em relação à sua reclamação, nem as empresas tinham também o total exatidão no cálculo de US$ 1 bilhão. Então a empresa italiana e a empresa espanhola tiveram que aceitar um pouco menos e acabaram tendo que entregar o restante da obra. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, as empresas espanholas já foram pegas em corrupção na própria Espanha, na Colômbia, no Panamá, onde mais? Na América Central e em alguns outros países, por exemplo, Costa Rica, Honduras. Já foram pegas em corrupção no Chile, já foram pegas em corrupção no Peru, se eu não me engano também. Isto é da atividade. Aceitemos. Agora, isso não significa aceitar a corrupção em si. Significa que há uma necessidade de separar as coisas. Nunca passou pela cabeça da Espanha matar a empresa. Continuam todas lá. A Ferrovial, a Bengoa, a FCC, não sei mais quem. Estão todas lá. Agora, os executivos vão para a cadeia, pagam multas, etc. Né? Frequentemente existem desvalorizações das empresas na bolsa, isso tudo bem, mas as empresas continuam operando. A fim de quê? De evitar exatamente esse tipo de suicídio econômico que se cometeu no Brasil.
Porque, vejam, o Poder 360 pode até não estar certo no nível da exatidão em dizer que deixaram de ser gerados 563 bilhões de reais. Embora eu acredite que, se não está exato, está muito perto disso. Muito perto disso. Tá? Tudo bem, você pode até dizer, mas tinha uma recessão acontecendo, talvez não houvesse a contratação, mas os contratos antigos existiam. E eles demandariam novas contratações. Então, alto lá também na desconfiança. O fato é o seguinte, se todos os países do mundo que encaram problemas como esse que a Lava Jato vendeu, que era novidade, e eu digo o exemplo da Espanha, porque a Espanha enriqueceu fazendo isso, exportando serviços de engenharia, que, aliás, foram, como eu sempre argumento aqui, né, o caso de lá, verifica-se isso perfeitamente na Espanha. Tá? Essas empresas que são corruptas e tudo mais, né, foram altamente demandantes da indústria espanhola, que eu sei que não é nenhuma grande coisa, mas ainda assim está até melhor que a do Brasil atualmente. Por quê? Porque a infraestrutura é intensiva de capital. Sendo intensiva de capital, ela pode ser um demandante da indústria pesada. Sendo demandante da indústria pesada, tudo que se contrata publicamente com ela é contratado privadamente em serviços e produtos industriais. E mão de obra. Daí está o multiplicador. É isso que o seu Sérgio Moro matou. É isso que o seu Deltan Dallagnol matou. Atiraram o Brasil na mais plena incapacidade produtiva. Numa atividade, num setor econômico, onde nós tínhamos alta capacidade produtiva. Eu nunca me esqueço que lá para 2013, 2014, a Odebrecht era simplesmente a maior construtora da América Latina. Contrato na América Central toda, tinha no México, chegou a ter coisa nos Estados Unidos, na América do Sul inteira, África, tá? E estava expandindo. Chegou a ter receita em dólares, era coisa de, sei lá, 40 bilhões, um negócio assim. E agora, virou tudo, né? Média empresa brasileira dessas comuns que não morde ninguém. Bom, para completar esse desenho de notícias que já ficou grande demais, eu só queria lembrar o seguinte. O seu Sérgio Moro, né, ele mesmo, tem relações próximas demais. Eu prefiro não fazer nenhuma acusação, porque eu acho que eu posso até, de repente, ser ameaçado de processo. Então não estou acusando, mas tem relações próximas demais com autoridades daquele país ao norte, cujo esporte, né, principal, depois que enriqueceu, ficou um país muito rico, muito poderoso, cujo esporte principal é acachapar as possibilidades de desenvolvimento daqueles que podem lhe oferecer concorrência, principalmente aqui nesse continente chamado América. Né? Aí vocês liguem os pontos. O seu Sérgio Moro tem relações muito próximas com esse pessoal. Próximas, muito, demais. Vive lá. Né? Então é isso. O quanto eles destruíram? Acho que aqui agora temos uma estimativa. Não digo que o Poder 360 acertou na mosca, mas digo que acho que está sim muito próximo de 563 bilhões de reais deixados de gerar com a desarticulação completa da atividade de serviços de engenharia pesada e infraestrutura no Brasil. Durma-se com um barulho desse. São mais ou menos entre 6 e 7 pontos percentuais do PIB brasileiro que deixaram de existir por causa desses dois senhores e seus assessores lá. Até amanhã.